Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. Um canal do YouTube que eu trato com muito carinho, uma vez que todo o conteúdo de direito empresarial está sendo depositado aos poucos e de forma gratuita para você. Hoje nós falaremos do encerramento da ação da falência. Em especial, nós trataremos da fase final da fase falimentar por meio da apresentação do relatório final, da prestação de contas e também da fase pós-falimentar, que vai tratar da reabilitação do falido. Você não pode perder os arremates desta ação sensacional. Nas aulas anteriores, nós tratamos da fase falimentar e os seus subtópicos importantes na resolução da seguinte pergunta: como vai pagar? Ou seja, como o falido irá pagar os seus credores? Isso porque nós devemos formar a massa falida objetiva, a massa falida subjetiva para realizar o pagamento dos credores, conforme os artigos 8.3 e 8.4 da Lei de Falência. Nós já falamos do trâmite processual na formação do quadro geral de credores e também da formação do patrimônio, que nós denominamos massa falida objetiva. Já falamos como deve ser feito o pagamento desses mesmos credores e hoje nós falaremos do relatório final e da prestação de contas do administrador judicial. O administrador judicial que tem uma importante função dentro da ação de falência, diferentemente da função do administrador judicial na recuperação judicial. Aqui na ação de falência, o AJ atua de forma muito mais contundente, ele trabalha muito mais, uma vez que o falido é afastado da gestão do seu próprio patrimônio após a sentença que decreta a falência. Então nós já estamos na fase final da fase falimentar, conforme eu já disse, e agora é o momento da prestação de contas. Recomendo aos senhores que nesse momento nós falaremos dos artigos 154 e seguintes da Lei 11.101 de 2005, a nossa Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Feito o pagamento dos credores, vai ser aberto o prazo de 30 dias para que o AJ apresente a sua prestação de contas. Se o processo for físico, vão ser criados autos apartados, que serão apensados aos autos principais. Desta prestação de contas, vai se abrir o prazo de 10 dias para que eventuais interessados apresentem impugnações a esta prestação de contas. Tudo pode vir à tona nesse contexto: eventual atuação irregular do AJ, pagamentos equivocados, nos valores equivocados e por aí vai. Uma vez passado o prazo de 10 dias para apresentação das impugnações, o Ministério Público fará a sua manifestação também, mas agora no prazo de 5 dias. Se houver impugnações ou manifestação do MP contrária à atuação do AJ, ao final nós teremos também a manifestação deste mesmo AJ. Como não há um prazo específico para que esse AJ se manifeste ao final, nós entendemos que ele deve se manifestar no prazo de 5 dias em razão da omissão legislativa. Somente ao final destas manifestações é que o juízo falimentar prolatará uma sentença, uma decisão que será impugnada por meio de apelação. Ato seguinte, após a decisão, nós temos as seguintes possibilidades. O AJ foi condenado, ele atuou de maneira irregular. O juízo falimentar poderá então realizar a indisponibilidade de bens do AJ ou o sequestro de alguns de seus bens para que seja ressarcida a massa falida em eventuais prejuízos que ela tenha sofrido. O ato seguinte é o relatório final. Não é porque houve uma prestação de contas, o pagamento de credores,
que eventualmente o falido deixa de ser considerado devedor. O relatório final trará o resumo de tudo o que aconteceu na ação de falência até aquele momento. Fará um relatório especificado do que foi apurado a título de ativo, a título de passivo, como foi realizado o pagamento dos credores e o quanto falta para receber cada um dos credores da massa falida. Isso porque, eventualmente, podem surgir novos bens que serão utilizados para realizar o pagamento do saldo do devedor de acordo e na forma da lei, pelo montante faltante que está relacionado lá no relatório final. A partir do relatório final, nós teremos a sentença que encerra a falência. A partir da decretação da sentença que encerra a falência, volta a correr o prazo prescricional daquelas ações e execuções que tramitaram contra o falido, mas que foram suspensas a partir da sentença que decretou a falência. Uma vez prolatada a sentença que encerra a falência, que é objeto de um recurso de apelação, nós teremos o encerramento da fase falimentar, que visou responder à seguinte pergunta: como vai pagar? Como serão pagos os credores? E a partir então da sentença que encerra a falência, abre-se a fase pós-falimentar, que se destina a apurar se o falido será reabilitado ou não. Nesta fase, a fase pós-falimentar, a pergunta que deve ser respondida é: vai reabilitar? Ou seja, o falido retomará a condição de empresário? Ele poderá voltar a realizar a empresa? Não é porque houve uma sentença que encerrou a falência é que o falido deixará de ser considerado devedor do montante constante do relatório final, conforme nós já mencionamos. Portanto, é necessário se avaliar o que diz o artigo 158 para se aferir a possibilidade deste falido requerer a sua reabilitação por meio da extinção definitiva de suas obrigações creditícias. O artigo 158 vai elencar os seguintes requisitos legais. O inciso 1º vai dizer que a reabilitação poderá ocorrer se houver o pagamento de todos os credores. Essa dedução é um tanto quanto lógica. Se a ação de falência é a execução concursal dos credores em face do devedor empresário, se houver o pagamento dos credores, obviamente que o devedor fará jus à sua reabilitação. O inciso 2 vai dizer que é possível a reabilitação se o devedor empresário, que é o falido, fizer o pagamento de 50% dos credores quirografários. Vale lembrar que nós temos uma ordem de pagamento desses credores e os credores quirografários estão bem longe. Lá no artigo 83, é necessário pagar primeiro os credores extraconcursais, os credores concursais trabalhistas e de acidente do trabalho, com garantia real, os créditos tributários com privilégio especial, privilégio geral e aí então os quirografários. Se o devedor empresário pagar todos esses credores até esse montante que nós estamos mencionando, 50% dos credores quirografários, que são os credores sem garantia, ele fará jus à obtenção da reabilitação de seus créditos, de sua condição de empresário. E seguindo em diante, nós temos que, se não houver o pagamento total e nem tampouco de até 50% dos quirografários, nós teremos a possibilidade de se aguardar o prazo que dispõe os incisos 3 e 4 do artigo 158. O inciso 3 vai dizer que se não houver pagamento de nenhuma ordem e o falido não tiver sido condenado por crime falimentar, basta aguardar o prazo de 5 anos contados da sentença que encerra a falência para que esse falido então peça a sua reabilitação. Mas se ele, falido, foi condenado por crime falimentar, ele deve aguardar o prazo de 10 anos contados da sentença que encerra a falência.
Por óbvio, ele, falido, deverá cumprir a sua pena criminal, a sua pena constante da ação penal. Então nós temos nesse último inciso dois processos, um criminal e um de dívida falimentar, que é esse objeto do estudo de agora. Entendido isso, doutores, uma observação importante. O artigo 158, no inciso 2, aquele que permite a extinção das obrigações do devedor falido, permite a reabilitação, a extinção de suas obrigações, é um privilégio para quem é empresário. Isso porque, se houver insolvência civil, ou seja, aquele devedor civil que não é investido da condição de empresário, não poderá ter este privilégio de ter o crédito quirografário considerado extinto e, portanto, as obrigações civis declaradas extintas, como é aqui na lei de falência. Então, isso é importante porque cai muito em provas de concurso e provas de OAB. Qual é o procedimento, então, para que esse falido faça o pedido de reabilitação do devedor empresário, do falido? Desse pedido, o juiz publica no Diário Oficial e imprensa de grande veiculação, de grande circulação, abrindo o prazo para que eventuais credores impugnem esse pedido de alguma maneira. Esse prazo é de 30 dias. Após o decurso do prazo de 30 dias, o juiz decide no prazo de 5 dias. Desta decisão, cabe o recurso de apelação, que vai decidir em definitivo se o falido retoma a condição de empresário, ou seja, se ele vai se reabilitar. E com isso, nós responderemos à pergunta inicial da fase pós-falimentar. Vai reabilitar? Espero que os senhores tenham gostado do estudo da ação de falência, este importante instituto jurídico para os empresários. Recomendo os senhores assistirem novamente, quantas vezes forem necessárias, as aulas que tratam da ação de falência. Mas tem muito mais vindo por aí. Nós falaremos sobre a ação de recuperação judicial. É sempre um prazer tê-los por aqui. Compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. O canal do Tabelião está de braços abertos para vocês. Siga-nos pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, procure por Breno Dores. Até mais! Tchau!